meu nome é Celitoso, tenho 58 anos, sou da cidade de Osasco, São Paulo. Eu pesava 84 quilos, tinha 102 centímetros de circunferência de abdômen. Era uma pessoa muito cansada, desanimada, tinha fortes dores por causa da artrose, da artrite, pressão alta. Eu não dormia bem, eu tinha muita insônia, um cansaço excessivo, assim, que eu já acordava desanimada. Eu já acordava com vontade de ficar na cama até tarde e sem ânimo de fazer nada em casa. Eu eliminei 19 quilos e 22 centímetros de abdômen. Eu passei do 46 para o 38, ou do GG para o P, em numeração de roupas. E a graça que mais me deixa emocionada é que hoje em dia eu não sinto mais dores que nem eu sentia antes. A minha pressão normalizou, hoje eu tenho ânimo, durmo bem, sou uma pessoa feliz, não sinto mais aquele cansaço excessivo. Eu sou Vera Lúcia Pereira Neves, Tapejara, Paraná, 45 anos, e antes do emagrecimento hormonal, eu tinha muita azia, tinha muita alergia no rosto, um vermelhidão aqui que sempre vinha que eu não sabia de onde era. E o intestino muito preso, muita insônia. Nossa, o cabelo caía demais, a unha fraca e muito desânimo demais. E o intestino, que foi uma coisa assim que eu achava que nunca, mas nunca eu ia ter meu intestino funcionando normal. Eu achava que nunca ia chegar no guarda-roupa e poder escolher a roupa que eu queria. E hoje, depois do emagrecimento hormonal, sou uma nova mulher, com ânimo, coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir na minha vida, era ter o intestino funcionando normal. E hoje, meu intestino é um reloginho. Vou todos os dias no banheiro. Quem tem o intestino preso sabe o que eu estou falando. E hoje não tem mais essa alergia. Azia, não tenho mais azia. Insônia que eu tinha, não tenho mais. Desânimo, não tenho mais. Tenho muito ânimo. E chegar no guarda-roupa. Você escolher sua roupa. Você colocar um cropped é muito gratificante. Você ter aquele peso para chegar, eu tinha tentado de tudo, mas nunca chegava na minha meta, no que eu queria chegar. E hoje já mantenho isso há um bom tempo, é muito gratificante. Boa noite, seja muito bem-vinda. Talvez você acabou de chegar aqui e talvez você faz meses que está aguardando este grande evento. Independente se faz tempo que você está aguardando, já assistiu às aulas preparatórias, ou se você acabou de chegar e não assistiu nenhuma aula, o mapa do emagrecimento hormonal começa segunda-feira. E ele sim será o divisor de águas na sua vida. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda. E se você está à espera do mapa, obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua confiança no nosso trabalho. Boa noite, marido! Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Espero que quem está aí nos acompanhando esteja bem também. Graças a isso mesmo. Esperamos que você esteja bem e muito animada. Porque tá chegando agora, doutor Cristiano. Vocês dão uma animada aí, porque nós estamos aqui ligados nos 220, preparados para receber você no mapa do emagrecimento hormonal. Doutor Cristiano tá chegando, hein? Marcou, chegou, né? As coisas são assim, né? Marcou, chegou. É muito rápido, né? E cavalo que passa selado, ou você monta ou fica vendo os outros montarem, tá bom? Só recadinho aí. Até a piadinha do em cima do muro que eu queria contar depois pro pessoal. Não sei se eu conto hoje ou conto outro dia. Conta amanhã. A grande verdade é o seguinte: vocês não deixam outra pessoa passar na frente de vocês, não. Vocês entram nessa fila e vocês não deixam ninguém tomar a vaga de vocês. Sua aí, ó, que tá me ouvindo? Não deixa ninguém tomar a tua vaga, não. Fica na fila, amiga, porque senão você vai perder coisa aqui. Tem coisa demais aqui para você e eu quero que você fique magra esse ano. Então, vem para cá. Fica na fila e não deixa ninguém tomar sua vaga, não. Se você brincar, outra pessoa vem e pega a tua vaga. Na última vez, foi tão rápido, mas foi tão rápido, que depois o povo fica mandando mensagem. Nutri, mas não tem mais vaga. Eu não tenho, Você não prestou atenção no que a Nutri estava falando. A hora que a gente está falando, você está achando que nós estamos fazendo propaganda, brincando, né? Não, tá? Aqui é diferente. Então, vamos que vamos. É isso aí. Quem espera, fica esperando o resto da vida, né? Vamos que vamos. Tem outro que senta no lugar. Quem fica pensando, não faz, né? A oportunidade é a mesma.
A oportunidade é a mesma para todas as pessoas. Todo mundo vai ter um Exatamente. mapa, todo mundo vai ter oportunidade de saber o que é, para quem é, e então fique atenta, tá? Fique muito atenta. Toda vez a mesma história. Aí depois fica ligando, né? É. Ah, mas vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho, pessoal. Esgotou vaga, infelizmente. Então, é antes que você tem que pensar. Depois, já era. Isso aí. Pular do muro e vir pro lado de cá. E eu quero que as pessoas entendam que cada pessoa para nós é um único. Nós não estamos aqui por um número de pessoas. Então, o nosso evento tem um número muito grande de pessoas interessados e inscritos. Então, são milhares de pessoas que se cadastraram no mapa do emagrecimento hormonal. E apenas algumas delas vão conseguir a vaga dentro da mentoria. Porém, o evento ele é muito bom. Ele já vai trazer resultados, você já vai entender um mundo novo. Então, se entrega para que você já veja como funciona. Mas, para que você concorra a essa vaga, você tem que fazer o mapa. Porque o mapa é o pré-requisito para você conhecer e não entrar sem saber o que é. Porque a gente não quer que você entre sem saber o que é. A gente quer que você entre consciente, tranquila do que você está aqui. Porque este vai ser o seu último tratamento de emagrecimento. Doutor Cristiano, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te explicar um pouco as dúvidas das pessoas. O que está acontecendo aqui? Nós temos 3 perfis de pessoas. Não, 5 perfis de pessoas. 5. Eu vou te explicar quais são. O primeiro perfil são mulheres já experientes, são mulheres que já estão vivendo a pré-menopausa ou a menopausa, são mulheres que precisam emagrecer. Porque elas tiveram uma mudança no formato do corpo, depois com a idade. Então, o corpo era bonito, começou a acumular gordura na barriga, nas costas, muda o formato do corpo. São mulheres que estão com muita gordura na barriga, principalmente. Mulheres com baixa estima, com redução de libido, com metabolismo lento, com muita ansiedade, compulsão alimentar, falta de energia e disposição e sensação de inchaço. O perfil 2 são mulheres que estão em busca de conhecimento, aprendizado e acreditam que através de um conhecimento elas vão ter o corpo dos sonhos e estão muito certas, né? E perder gordura localizada. Elas querem conhecer o emagrecimento hormonal. Parabéns! Nós temos também aqui mulheres que estão buscando melhorar problemas de saúde. Quando eu falo mulheres, é porque 90% das pessoas são mulheres. Mas temos homens, tem resultado. O leve, o mapa, é para a família, é para o homem, é para a mulher, é para os filhos, é para qualquer pessoa que tenha gordura para perder e não queira fazer jeitinho, que isso não existe, né? Chazinho, dietinha, queira algo definitivo e verdadeiro. E aí, doutor Cristiano, perfis de mulheres que estão tendo muitas dores no corpo, dores nas pernas, mulheres que usam muitas medicações, com efeitos colaterais indesejados, desconfortos. Muitas pessoas já fizeram várias dietas e não acreditam mais nelas. Por quê? São pessoas que já vêm fiz tratamento médico, fiz tratamento nutricional, já fiz de tudo e eu acho que não dá certo mais nada para mim. Né? Vou te contando tudo para a gente chegar numa conclusão depois aqui, tá bom? Claro, e aí, claro. Quem está assistindo, por favor, entenda que se você se identifica, porque depois o doutor Cristiano vai fazer esse compilado, tá? Outra coisa que acontece muito são mulheres que estão em um estado um pouco mais crítico ali, com uma obesidade severa. Então, tem muitas pessoas chegando aqui que já fizeram cirurgia bariátrica ou que já engordaram 30, 40, 50 quilos. Agora tem outro perfil, doutor Cristiano, que são pessoas que já comem saudável. Então, são pessoas que já comem verdura, já comem legumes, pessoas que já fizeram low carb, jejum intermitente, já tem uma base de reeducação alimentar bacana, mas elas não têm o resultado. Então, elas têm aqueles 5 quilos de gordura, ou aqueles 10 quilos de gordura, ou 15 para perder, é aquele sobrepeso, mas que não chega lá, fica parando no meio do caminho. O que eu percebo mais no que está acontecendo são pessoas que começam muito bem. Então, é aquele animado no começo, aquele ânimo do início, sabe, doutor? Mas logo para no meio do caminho. E elas sentem que é força de vontade essa questão. Que é culpa delas, né? Elas, na verdade, eu acredito que as pessoas
acreditam no nosso tratamento, elas veem que dá resultado, né? São mais de 50 mil vidas transformadas com resultados catalogados. Então, a gente nem Deus agradou todo mundo, né? Mas a pessoa que quer ficar magra verdadeiramente, com a gente ela consegue, porque a gente tem milhares de resultados catalogados. Quem está chegando agora não vai ser o primeiro, né? Não vai ser a primeira. Longe disso, né? Longe disso. Só que a pessoa, doutora Cristiana, às vezes não está acreditando mais nela. Ela fala, ai, meu Deus, que medo, né? De começar e parar no meio do caminho, de começar e logo desistir. E ela acaba nem começando, ela fica nessa zona de conforto. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que você me falasse, é sobre esse primeiro nível de pessoas aqui, que estão inseguras, com medo delas mesmas, sabe? Ai, mas se for mais um... Porque, na verdade, são tantas tentativas, às vezes a pessoa fica esperando do marido, esperando em outras pessoas a ajuda do emagrecimento, né? E elas não acreditam nelas mesmas. E é muito importante que elas entendam que a força de vontade não é algo que é importante nesse momento. Porque a ansiedade e a compulsão alimentar, elas são moduladas pelos hormônios, não é culpa da pessoa, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, joia, né? Então, a primeira coisa, né, que eu vou falar com esse perfil, né, pelo que eu quero que você vai me direcionando, porque são vários perfis, Isso. todos eles extremamente comuns, né, sempre foram na nossa clínica, né, na nossa prática presencial e agora nas nossas mentorias, né, que aí são muito mais pessoas, que online a gente consegue atender mais pessoas, né, apesar de ser limitado, mas é mais do que presencial, né? Então, são perfis comuns, mas eu vou te pedir para você ir me guiando, para eu não esquecer, para não correr o risco de eu passar por cima de alguma coisa, tá? Esses todos que eu falei aí seria a questão da pessoa que não acredita mais mesmo nela. Não, entendi. Eu vou falar da saúde, porque tem muitos problemas de saúde que eu quero te perguntar, tipo diabetes, menopausa, eu vou te perguntar também depois. Ótimo, maravilha. Não, o primeiro perfil eu já peguei, eu só estou te adiantando para você ir me guiando daqui para frente, tá? Assim, só para eu não passar batido em nada, para não ficar ninguém aí sem receber. Porque eu sei que esses 5 perfis aí praticamente vai pegar quase 100% das pessoas aqui. Eu acho que vai ser difícil alguém que não esteja, nem que seja parcialmente dentro de alguns perfis. É lógico que vai ter nuances de cada um, né, detalhes específicos, mas que não são importantes na conjuntura geral, né? Isso não vai impedir resultado de ninguém, pelo contrário. Mas então, a primeira coisa, né, as pessoas se culpam muito e são culpadas. Então, elas culpam a si próprias e são culpadas por outras pessoas por estarem obesas ou estarem acima do peso ou com uma composição corporal ruim. Primeira coisa é se livrar disso, é não se apegar nessa culpa. Por quê? Porque a dificuldade em seguir um plano alimentar, a dificuldade em fazer uma alimentação que é tida como correta, pelo menos, vem de uma desregulação hormonal. Então, essa pessoa ela tem uma compulsão alimentar porque existem mecanismos subconscientes, né? Mecanismos de sobrevivência que estão ali no cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano. Por que cérebro reptiliano? Porque nós compartilhamos uma parte do nosso cérebro, é parecido com o cérebro de animais mais primitivos, como os répteis, né? Então, os répteis, na escala de evolução, eles são mais primitivos, né? Quer dizer, todos os animais são importantes, mas eles são primitivos no sentido assim, de serem menos evoluídos mentalmente. E tem uma parte do nosso cérebro que parece com a deles, só que nós temos outras camadas. Essa parte está muito ligada à sobrevivência. É aquele mecanismo assim automático. É o que faz a gente sentir sede, é o que faz o nosso coração bater, faz a gente respirar sem ter que parar para pensar em respirar automaticamente. É o que faz a gente querer comer, é o que nos dá a sensação de saciedade, né? Quando a gente vai naquela churrascaria que você come, de repente você não consegue comer mais, apesar de vir aquela picanha maravilhosa, ou então quem não gosta de carne, seja o que for, que vem aquela comida deliciosa que você não consegue comer mais, né? Então, todos esses mecanismos estão nessa base profunda do cérebro. E essa base profunda, ela não depende de força de vontade, ela é um mecanismo de sobrevivência. Então, nós não temos domínio sobre ela, sabe? Aqueles monges que ficam meditando, que conseguiram desenvolver um plano mental superior, depois de uma vida de meditação, talvez eles consigam fazer esse controle. Tem uns que controlam até a frequência cardíaca. Mas nós, meros mortais do dia a dia, que não ficamos lá no Tibete, no alto do Himalaia,
a vida inteira fazendo treinamento mental, né? Nós não conseguimos controlar porque isso é um mecanismo de sobrevivência e ele é automático. Então, a pessoa, muitas vezes, ela está comendo demais, ela está compulsiva, porque existem hormônios e substâncias que estão sinalizando fome para ela. Esse desequilíbrio não é passível de força de vontade. Não adianta, toda a força de vontade do mundo não consegue superar ele. Então, o primeiro ponto é isso. E aí você tem que tirar a culpa de você. Tirar a culpa não significa não assumir responsabilidade. Então, a gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não vamos nos culpar, ficar nos culpando, mas também não podemos terceirizar a responsabilidade para outras pessoas, né? Então, aí entra outro ponto. Nós não podemos falar assim, eu não faço porque meu marido não apoia, porque minha esposa não apoia, porque meu filho não apoia. Por quê? Na vida, e aí não é aqui no emagrecimento hormonal ou no outro local onde você vai fazer o emagrecimento ou para outras coisas que você vai decidir na sua vida. É para tudo. A gente precisa tomar as rédeas do nosso destino. Então, nós precisamos, as decisões nossas precisam ser tomadas por nós. Podemos até pedir opinião, mas a opinião das pessoas não pode nos conduzir. Nós precisamos ter postura. Essa opinião ela pode entrar. Você tem que ter um olhar crítico. Por quê? Muita gente vai te dar opinião para te atrapalhar. Aliás, a maioria, tá? E essas opiniões que vão te atrapalhar, não é que elas vão vir daquela pessoa invejosa que não quer que você emagreça, que quer que você continue fora de forma, sem saúde, não. Elas vêm muitas vezes da pessoa que mais gosta de você. Eu estou falando isso é do ser humano, tá? Eu já vivi isso, a Nutri já viveu isso, todos já vivemos. Muitas vezes vem de um pai, vem de uma mãe, vem do marido, vem da esposa, vem de um filho. Quer dizer que essa pessoa quer o seu mal? Não. Mas a opinião dela está equivocada, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a opinião errada vem daquela pessoa mais próxima a nós e que muitas vezes quer o nosso bem. Ela não está querendo te jogar no buraco ou impedir que você tenha resultado, é porque ela acha que não vai dar certo mesmo, e ponto. Mas aí cabe a você ter a força e a coragem de seguir em frente, né? Se você sente que é para você. É o que a Nutri fala. Você também tem que sentir que é para você. Sim. Porque tudo o que não é bom é entrar numa coisa que você não sente que é para você, seja lá o que for, né? Só que a decisão é importante. Não pode ficar em cima do muro. Tem que decidir fazer ou não fazer. O meio termo te põe numa situação em que você não age e é o morno. A Bíblia fala, né? Jesus fala na Bíblia, né? Que o sim seja sim e o não seja não, né? O quente seja quente, o frio seja frio, porque Deus vomita o morno. Olha a palavra que ele usa, Deus vomita o morno. Quem é o morno que Deus vomita? Aquela pessoa em cima do muro. Aquela pessoa que não toma posição, que não decide o que quer ou não decide o que não quer. Então, é esse um ponto, decisão, e decisão apesar das pessoas. Você precisa cuidar de você, tá? Ah, mas eu cuido de fulano, de ciclano. Sim, mas você só vai poder cuidar bem de fulano, de ciclano, se você estiver bem. Não é possível um cego conduzir o outro. Você só pode conduzir uma pessoa com um problema se você estiver bem, senão vão ser duas pessoas com problema, uma prejudicando a outra. Então, ponha você em primeiro lugar para que você possa colocar as outras pessoas também em primeiro lugar. Mas primeiro você tem que cuidar de você. É igual no avião, o que a aeromoça orienta? Se acontecer alguma emergência, cairão máscaras do teto, coloque primeiro em você, depois na pessoa ao lado. Se tiver uma criança, por exemplo. Por quê? Porque você é egoísta? Você vai deixar seu filho morrer e salvar sua vida primeiro? Não. Porque pode estar acabando o oxigênio na cabine. E você é uma pessoa mais consciente, a criança precisa de você. Se você não garantir o fornecimento de oxigênio para você antes, pode ser que você desmaie antes, não consiga. Aí sim você não vai conseguir ajudar a criança que está do lado. E a criança sozinha ela não vai conseguir. Então você tem que garantir o seu suprimento de oxigênio, que vai manter você acordada, e aí você vai poder ajudar, mesmo que a criança ela tenha algum problema ali na hora, mas você vai poder colocar o oxigênio e aí ela volta. Mas se você desacordar, aí vai todo mundo pro beleléu. Entendeu por que você tem que cuidar de você primeiro? Não é por egoísmo,
é para que você possa oferecer ajuda, porque senão todo mundo se prejudica nessa história. Então, eu só estou colocando esses 2 pontos porque você não é a culpada pelo seu problema, você só está no caminho errado e sempre esteve, porque não é possível o caminho errado levar para o lugar certo. O mapa errado não pode te conduzir ao local correto. Você segue de forma correta o mapa errado, ele vai te levar para o caminho errado. Assim como o mapa correto não tem como deixar de te dar resultado se você percorrer o caminho, obviamente. Né? Então, não é possível um mapa que te leva para o lugar certo te conduzir, você percorrer e não conseguir resultado. Mas também não é possível o mapa errado te levar para o resultado. Então, o que aconteceu até hoje, quem não teve resultado não tem outra explicação. Não seguiu, não estava seguindo, mas estava seguindo o caminho errado. Aí não adianta. Não adianta fazer certo o que não é para ser feito. Né? Eu lembro que tinha um colega que falava assim, eu preciso cavar um buraco. Né? Tudo bem, vou cavar um buraco. Mas adianta eu cavar um buraco no lugar errado? Não adianta nada. Eu vou cavar 10 buracos. Mas se os 10 forem no lugar errado, todos os 10 buracos são inúteis. Todo o meu trabalho foi inútil. Então, essa é a tarefa de quem tenta emagrecer hoje. Elas estão cavando buracos, mas não encontram o tesouro. Por quê? Porque o mapa da mina está errado. O X está marcado no lugar errado. Então, a pessoa chega lá, ela cava o buraco e não encontra nada. Aí ela cava outro buraco e não encontra nada. Cava outro buraco e não encontra nada. O mapa está errado. Mas se o mapa estiver certo, você cava o buraco uma vez só e você já encontra o tesouro do pirata lá escondido. É assim que funcionam as coisas. Por isso que a gente tem que ser efetivo na vida. Não adianta fazer muito errado. Tem que fazer pouco o certo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro desse perfil, né, para que as pessoas tirem. Né? Uma coisa que você falou que eu queria acrescentar aqui. A alimentação que tem no mapa do emagrecimento hormonal e depois lá dentro do leve, ela pode ser utilizada por praticamente qualquer perfil de pessoa. Isso é importante. Então, a pessoa pensa assim, eu vou estar no mapa, eu vou estar no leve, mas eu vou comer uma coisa, meu marido vai comer outra, meus filhos vão comer outra. Todo mundo já viu aqui que tem a família inteira seguindo a mesma alimentação. Por quê? Porque é uma alimentação do dia a dia. Não é comer uma semente especial, que tem que ter uma loja especial para comprar comida. Não, pelo contrário, a alimentação ela é uma alimentação do dia a dia. São as estratégias que vão fazer a diferença, são as combinações. Doutor Cristiano, já para complementar isso que você está falando agora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, às vezes a pessoa pergunta o seguinte, como eu, um homem de 100 quilos, vou fazer um mapa e vai funcionar para mim, e uma mulher de 60 quilos vai funcionar para ela? Então, como que pode pessoas com número de quilos diferentes, então tem pessoas que têm 5 quilos para perder, tem pessoas que têm 50 quilos para perder, tem pessoas que estão na menopausa, tem pessoas que estão na pré-menopausa, tem pessoas que têm problemas de saúde. Como assim um mesmo mapa para todas as pessoas vai resolver? Não teria que ser um cardápio com 1.000 calorias para a mulher, 2.000 calorias para o homem, quantidade de calorias diferentes para cada pessoa? As pessoas ainda estão com bastante dúvida com a questão das calorias, querendo saber quantas calorias precisam ingerir, depende do peso da pessoa, individualidade, né? Eu queria que você explicasse que a nossa metodologia de emagrecimento hormonal, ela coloca por terra todo esse conceito de contar calorias e de um cardápio para a pessoa que tem 100 quilos, 2.000 calorias. Para a pessoa que tem 80 quilos, 3.000 calorias. Como assim, doutor, isso não funciona? Se funcionasse, estava todo mundo magro, né? Porque é isso que todo mundo já fez. Como é que funciona? Por que que funciona? Como que age o emagrecimento hormonal que funciona para todo mundo? Eu ia começar exatamente com essa afirmação. Maravilha. Você que está perguntando por que as calorias não são diferentes, eu só te pergunto, você seguiu isso a vida inteira, não seguiu? Que tinha dieta de 1.200 calorias, de 1.500, de 1.000. Você seguiu, não seguiu? Minha pergunta para você, vou até chegar perto da câmera aqui. Ó. Você teve resultado?
Qual é o resultado? Já contou a caloria do iogurte? Você emagreceu e permaneceu magra? Contando caloria? Você emagreceu e permaneceu magra fazendo uma dieta com a caloria prescrita especialmente para você? Calculado, baseado no seu peso, sexo, idade, estado hormonal de menopausa ou pós-menopausa, pré-menopausa? Emagreceu? Então, você não acha que para ter resultado você tem que fazer algo diferente disso? Ou você quer repetir, fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes? Porque a coisa mais impossível é fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes, né? Se você segue o mesmo procedimento, como é que você vai ter um resultado novo se o procedimento é antigo? Primeira pergunta. Até cheguei perto da câmera aqui. Para aqueles que são apegadinhos com as calorias, né? Então, é isso. Como é que funciona o metabolismo de É hormônio? porque, né? Agora eu vou explicar o porquê. Então, primeiro, eu desafio as pessoas a raciocinarem, porque as pessoas parecem que elas ficam tão hipnotizadas com essa história de caloria, e isso é tão falado o tempo todo para elas durante tantas décadas, que foi feita uma lavagem cerebral tão bem feita que elas não conseguem pensar em emagrecimento sem pensar em caloria. Contar caloria. E é por isso que elas nadam e morrem na praia. Muita gente perguntou hoje, viu, doutor, sobre contagem de calorias. Se você não muda conceitos, como é que você muda os resultados? Se você não começa diferente, como é que você quer terminar diferente? Se tudo que você fez até agora não te emagreceu, você vai continuar fazendo as mesmas coisas? O que faz você pensar que repetir as mesmas coisas que você sempre fez vai dar resultado novo agora? Então, a gente tem que começar a pensar. O que emagrece de verdade ou engorda são os comandos hormonais no nosso corpo. Não é o número de calorias que você ingere. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Eu constatei estudando, a Nutri constatou estudando, e na prática a gente aplicou isso e funciona. É simples assim. Enquanto a Nutri e o Dr. Cristiano aplicavam a lógica das calorias, nós não conseguíamos resultados com os nossos pacientes. A partir do momento que nós pensamos que deveria ter algo além, fomos buscar na ciência, nos avanços científicos, algo novo, nós descobrimos o quê? Que o emagrecimento não tem, nunca teve, nem nunca terá nada a ver com caloria. É possível emagrecer com uma alimentação de 3.000 calorias e é possível engordar com uma alimentação de 1.000 calorias. Isso que eu estou falando aqui, novamente, não tirei coelho da cartola nem da minha cabeça, não. Existe um estudo que pegou duas populações. E essas populações, uma população consumiu uma alimentação de 1.000 calorias com determinadas estratégias e outra população consumiu. As populações são iguais, foram divididas igualmente, mesma característica, mesma média de idade, quase idênticas. E essa outra população, outras estratégias alimentares, uma dieta de 3.000 calorias. A população das 3.000 calorias emagreceu, a das 1.000 engordou. Aí eles trocaram, para não ter dúvida. Pegou a população da 3.000, passou a dieta de 1.000. E passou a população de 1.000 e passou a dieta de 3.000. Com as mesmas estratégias anteriores, né? Cada uma tinha uma estratégia diferente. Aconteceu a mesma coisa. Quem consumiu a alimentação de 1.000 calorias engordou, quem consumiu de 3.000 emagreceu. Isso comprovou claramente que não tinha a ver com caloria, tinha a ver com outras questões. E aí, são vários estudos, né? Que aí não tem como a gente falar de todos aqui, que a gente estudou ao longo de muitos anos, né? A Nutri, mais de 10 anos aí, já 12, 13 anos, né, Nutri? E eu já quase 20 anos praticamente. Aí eu com toda a idade, doutor. Com toda a idade. E aí o que acontece? O que nós descobrimos? Nós descobrimos que o que determina o emagrecimento, olha para você ver, era o óbvio para mim, né, que era endocrinologista, mas a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente estudou depois os artigos científicos de forma independente. Né? É uma pena. Isso deveria ser ensinado na faculdade. Até hoje não é. Tá? Nós percebemos que o que determinava o emagrecimento eram os hormônios. E que a pessoa podia comer caloria doidado. Se os hormônios estivessem configurados
para emagrecer, ela não ia armazenar aquelas calorias a mais. E a pessoa podia consumir o mínimo de caloria, quase nada de caloria, mas se os hormônios estivessem configurados para armazenar caloria, ela ia engordar. E era isso que a gente via na prática. E muita gente falava isso com a gente, até a gente duvidava. A pessoa falava assim, nossa, mas eu não estou comendo quase nada e estou engordando. A gente achava estranho, porque a gente já acreditou um dia nas calorias também. Mas como não engordou? Como não engordou? Como é que não está comendo? Como é que está comendo pouca caloria e está engordando? Mas hoje a gente entende que essas pessoas estavam corretíssimas, né? A gente não julgava na época, a gente não falava assim, mas a gente pensava, né? Que eu acredito que você deve estar pensando aí, a mesma coisa, né? Então, primeiro passo para o emagrecimento verdadeiro, que é o emagrecimento hormonal, natural e espontâneo, é desapegar dos conceitos antigos. Eu vou ensinar no mapa, né? Também. É a primeira coisa. Se você não desapega dos conceitos antigos, se você está achando que cada indivíduo tem que ter uma dietinha de número de caloria calculado para ele, você não está entendendo aqui qual que é a dinâmica e você não está disposta a ter resultado. Você está disposta a continuar com as mesmas histórias de sempre, continuar não tendo resultados, ou tendo resultados passageiros e falsos. Emagrecer 5 quilos e ganhar 10. Emagrecer 10 e ganhar 20. Continuar nessa ciranda eterna. Se você quer continuar nela, aí o lugar não é aqui. Mas se você quer se libertar disso, quer pensar diferente, quer ir além, pensar fora da caixa, ser uma pessoa inteligente que não repete igual papagaio de pirata o que todo mundo fala, só porque está todo mundo falando, e que quer pensar além e que quer ter resultados além também, verdadeiros, porque a teoria se comprova pelos resultados. Né? As pessoas na década de 70 eram magras e ninguém contava caloria, e ninguém pesava alimento, e ninguém fazia uma alimentação para a mãe, para o pai, para o filho, para a senhora de 70 anos, para o jovem de 20, para quem pesava 80 quilos, para quem pesava 40. Ninguém diferenciava a alimentação dessa forma. E era todo mundo magro. A partir do momento que todo mundo começou a ter essa loucura coletiva, que eu chamo isso de loucura coletiva, né? Quando está todo mundo enlouquecido junto e ninguém está percebendo que o outro está doido, que está todo mundo doido junto, né? Estou falando aqui, mas com respeito, né? Modo de dizer. Isso que o doutor Cristiano fazer um adendo, doutor, rapidinho. Isso que o doutor Cristiano falando que é uma loucura coletiva é o quê, gente? Tira o pão, tira o macarrão, conta calorias, passa fome, tira isso. Aí, cada vez mais farmácias abrindo na cidade, cada vez mais produtos para emagrecer e as pessoas cada vez mais obesas e doenças. Por isso que é uma loucura coletiva. Você tira alimento, coloca um remédio, coloca outro remédio, acontece isso, aquilo, tudo mirabolante. Mas, não acontece nada, as pessoas só engordam. Estatística de diabetes só aumenta, estatística de obesidade só aumenta, de pressão alta, gordura no fígado, não é, doutora? É essa que é essa loucura coletiva que ele está falando. As pessoas estão cada vez mais... Quanto mais as pessoas contam calorias, quanto mais as pessoas pesam alimentos, quanto mais as pessoas fazem dietas restritivas... Acha que é ir para academia... Quanto mais as pessoas acham que é a academia que vai resolver, lota a academia, só está aumentando a obesidade. Tirar o carboidrato. Cortar o carboidrato, cortar a gordura, cortar seja o que for. Só aumenta a obesidade, só aumenta o sobrepeso, só aumenta a diabetes, só aumenta a gordura no fígado e todas as consequências da obesidade, que hoje são praticamente quase tudo que as pessoas estão passando hoje é por causa da obesidade. Quase qualquer doença hoje. Eu falo que hoje no mundo, basicamente, na maioria dos países, né? Na maioria dos países do mundo, em desenvolvimento ou desenvolvidos, o problema, só existe um problema, basicamente, é a obesidade ou sobrepeso. Todo o resto é derivação. O câncer hoje, os cânceres quase todos têm a ver com a obesidade. Os processos de diabetes, de pressão alta, doenças coronarianas, infarto, derrame, as ites da vida, rinite, sinusites, artrite, dores articulares, fascite plantar, até esporão de calcânio, enxaqueca, e aí vai, refluxo, gastrite, queimação, azia, gases, doença autoimune, né? inchaço, intestino, a barriga estufada, cólicas, desregulação menstrual, ovário policístico, infertilidade, baixa de libido. E a lista é praticamente demências, problemas neurodegenerativos, né?
quase tudo hoje tem como raiz a obesidade. E só está aumentando. Então, tem toda uma indústria alimentícia que deseja que as pessoas acreditem na caloria. Porque ao acreditar na caloria, você abre campo para alimentos light, diet zero. Que engordam. Que engordam. Inclusive, agora, recentemente, a OMS mostrou que vários adoçantes engordam. Detalhe, a Nutri e eu já falamos isso há 5 anos, pelo menos, publicamente, tirando a época da clínica ainda, que aí já vai para os 10 anos, né? Quase 10 anos na clínica, nós dois juntos, né? Porque eu falo 10 anos, por quê? Porque antes disso a gente também acreditava na caloria, né? Assim, a gente estava nesse mar da caloria. Mas há 10 anos a gente fala isso no consultório, na clínica, e há pelo menos 5 anos aqui na internet, né? E agora a Organização Mundial de Saúde afirmou um adoçante zero caloria, vários, aumenta obesidade, aumenta diabetes, aumenta câncer. Mas então quer dizer que eu não posso usar adoçante. Não estou falando isso, assim como eu não estou querendo dizer que a atividade física é ruim para a saúde. Mas se você estiver desconfigurada hormonalmente, pode ir lá para a academia, fazer o exercício que for, você vai prejudicar o teu corpo, mas não vai emagrecer. Por quê? Porque você está querendo correr de muleta, com o pé só, igual Saci. Não dá. O mais importante você não está fazendo, porque o exercício físico, ele no emagrecimento, ele é disparado o menos importante, de tal forma que ele é desnecessário no início, principalmente para os grandes emagrecimentos, ele é desnecessário. As pessoas depois, naturalmente, ao emagrecer e se sentirem bem, elas têm o desejo de se exercitar, mas isso é espontâneo. Agora que a pessoa que vai lá forçada, ela não tem energia, de onde tirar energia, ela vai lá e faz exercício. Ela fica mais desenergizada ainda e não emagrece. E se perde algum peso, ela está perdendo de massa magra, porque o corpo dela, devido à configuração hormonal equivocada, ao necessitar de energia, não consegue acessar a gordura. E não conseguindo acessar a gordura, ele tem que tirar energia de algum lugar. O que ele vai fazer? Ele não vai queimar gordura, ele vai queimar músculo. Essa pessoa perde massa magra. Vai lá, faz exercício e perde massa magra. Piora a saúde. Entendeu? Então, assim, eu estou só dando um apanhado aqui. Então, a gente tem que pensar diferente para ter resultados diferentes. E aí, doutor, todo esse conceito ele tem base científica dos hormônios. O que a gente fala aqui é da combinação alimentar que regula os seus hormônios de forma natural, sem você tomar nenhum hormônio. O que nós falamos aqui são de alimentos. Sim, os alimentos são poderosos, nós precisamos saber usá-los. O horário, a combinação e tudo isso vai ter no mapa para você entender. Por isso que você tem que se entregar e se comprometer para aprender. Quem aprende não depende. Você precisa ter conhecimento, porque é o conhecimento que emagrece. E você não cai mais no continho do shake, do remédio que você aplica, do tratamento mirabolante, da pessoa que te promete 10 quilos em 5 dias. Não existe. Você precisa saber o que está acontecendo aqui dentro, ó. Como combina alimentos que regulam hormônios. Pronto. Dentro do teu DNA, destrava. Você começa a emagrecer e deixa de só acumular. É metabólico, é a ação hormonal dos hormônios. E aí, se você tem 5 quilos para perder, você vai perder. Se você tem 20, você vai perder. Se você é homem, se é mulher. Por quê? O ajuste metabólico não é a gente que define, não. É o teu metabolismo. Você vai só estar agindo a favor de um metabolismo que vai perder a gordura que precisa para entrar no ajuste perfeito. Não é assim, doutor? E assim, por que as pessoas... Por que a alimentação ela não tem que ter variação de caloria por pessoa? Porque é pelo seguinte, porque a mágica acontece dentro do seu corpo, não fora dele. O seu corpo, ele já tem programado dentro dele a quantidade de gordura que você tem a mais. Exatamente. Até as miligramas que você tem a mais, o seu corpo já sabe. O DNA, ele já está sinalizando. Só que ele não está sabendo, ele não sabe como queimar. Quando a gente explica a estratégia, e aí não importa se é homem, se é mulher, se pesa 150 quilos ou se pesa 60 quilos, você tem que perder nem 1 quilo. Tem gente que faz para melhorar a saúde, e melhora. Isso. Lembrando. É questão de composição corporal. Ou se tem gente que tem que perder 50 ou mais quilos. Não interessa. Isso. O seu corpo, ele já vai definir isso automaticamente.
Então, quando você aplica a estratégia, e aí você come até se saciar, qual que é a quantidade? Até saciar, a Nutri fala isso. Quando eu falo para os meus alunos, né? Olha, aqui que você tem que fazer, este cardápio aqui e tal, você pode comer até saciar. Eles assustam. Ah, eu vou engordar, eu vou comer muito. Não, é até Não, saciar. inclusive, muitos são gozados, né? Porque às vezes a esposa ou o marido goza. Ah, como é que você vai emagrecer comendo essa quantidade que você está comendo? Quer dizer, Eu não você tá vou te pedir para comer uma folha de alface, 3 colherinhas disso, uma conchinha daquilo. Doutor isso, Cristiano, exatamente. agora eu quero falar uma outra coisa para você. Então, para fechar esse assunto, né? Então, só fechar isso. Então, isso é automático. Por isso que não existe um número para cada pessoa. Cada corpo sabe se tem que eliminar 100 gramas ou se tem que eliminar 60 quilos. O corpo já sabe, e aí o que a gente tem que fazer é só ligar esse mecanismo, para ele começar a trabalhar. Entendeu? Por isso que é outro conceito. Aí não é que é a questão da caloria. Eu tenho que fazer uma restrição de 1.200 porque eu peso 80 quilos e o outro tem que fazer 800 porque é X quilos. Não. O seu corpo já sabe, a gente entrega as estratégias, são vários pulinhos do gato, né? E aí o seu corpo naturalmente vai fazer o que ele precisa fazer. Se ele precisa emagrecer 100 gramas, ele vai emagrecer 100 gramas. Se você só tem que melhorar a composição corporal, né, e manter o peso, mas melhorar a composição, ele vai fazer isso. Se você tem que perder 60 quilos, ele vai iniciar essa perda e chegar nos 60 quilos, né, desde que você mantenha a aplicação da estratégia. É assim que funciona. Então, o nosso corpo ele é inteligente. É por isso que lá na década de 70, 60, ninguém contava caloria, ninguém pesava alimento e todo mundo era magro. Por quê? Porque cada pessoa, o organismo já automaticamente estava equilibrado. Isso tudo que a gente tem que fazer agora, a pessoa já vinha com isso pronto. Mas hoje as pessoas estão desconfiguradas hormonalmente. Então a gente precisa religar essa chave que naturalmente deveria estar ligada, mas não está hoje em dia na maioria das pessoas. Por isso essa epidemia de obesidade. O nosso conceito de emagrecimento é revolucionário e realmente está transformando o mundo aí no conceito de emagrecimento. Por quê? Por que é revolucionário? Porque não se trata de um cardápio para um cardápio para outro, caloria para um, ficar olhando tem 50 calorias, 100 calorias. Não, se trata de uma regulação natural dos seus hormônios e você ativar o centro de saciedade, o centro de vontade de comer doce, de ansiedade e com isso queimar gordura. É a nível lá dentro do seu DNA, nós temos uma chave para queimar gordura e uma chave que armazena. E é hormonal. Existem hormônios ligados com o alimento que você come. Então, depende do alimento que você come, você liga hormônios que só acumulam gordura. Depende da combinação do alimento que você come, você desliga esses hormônios que acumulam gordura no seu corpo. E isso tudo você estando bem nutrida. Não tem corpo que perca gordura faltando vitaminas, faltando minerais, faltando gordura, carboidrato, proteína. Você tem que estar nutrida. A pessoa que está com sobrepeso e obesidade, ela está desnutrida. Não está sobrando, está faltando. Você vai ver mais pelo mapa aí, mas já deu para dar uma explicadinha. Pode falar, doutor. Aí, ó, olha a imagenzinha do DNA, do nosso DNA, como é que ele funciona. Tá vendo? Ele é todo enroladinho. Isso aí é um código, como se fosse um código de computador. E todos nós temos dentro desse código genes que provocam o acúmulo de gordura e temos os genes que provocam a queima de gordura, a eliminação de gordura que está em excesso. Só que está em excesso. Naturalmente, seu corpo nunca vai tirar a gordura que não está em excesso. Então, não precisa ter medo que vai emagrecer demais além da conta, não, porque seu corpo não permite. Isso. Ele vai emagrecer o que precisa ser. Então, todo mundo tem os dois códigos. Mas por que uma pessoa engorda e a outra não? Por que uma emagrece e a outra não? Porque o código está ativado. O código da obesidade está ativado, na outra, o código do emagrecimento está ativado. E como é que nós fazemos para ativar o código do emagrecimento? Porque se a gente quer emagrecer, então, para a gente tem que desligar o código que faz acumular gordura e ligar o código que faz eliminar a gordura, né? Não é isso? Então, como é que a gente faz isso? Qual que é a linguagem que essa fitinha de DNA aí reconhece para ligar ou desligar um determinado código de DNA? São os hormônios. E quando você aprende a modular os seus hormônios através do que você come, e não através da caloria que tem no alimento, mas sim da composição daquele alimento, que são vários nutrientes que vão ligar dentro do seu corpo, ligando ou desligando os hormônios e, consequentemente, ligando ou desligando determinados genes nossos, porque os nossos genes são dinâmicos. Então, você vai ter alimentos
que vão... E estratégias, né? E a combinação interessa, porque às vezes um alimento, num determinado contexto, ele liga a obesidade, e esse mesmo alimento, no outro contexto, ele liga o emagrecimento. Então, ele vai fazer esse controle hormonal e deixar o seu DNA com o gene da obesidade desligado e o gene do emagrecimento ligado. Lembrando que todo mundo tem os dois. Então, não tem essa história, meu gene é para obesidade, o gene dele é para emagrecimento. Não. Pode estar acontecendo do seu gene da obesidade estar ligado e o do emagrecimento está desligado. Mas o do emagrecimento está lá. E o da obesidade pode ser desligado. Doutor Cristiano, eu quero explicar duas coisas também, vou falar as principais perguntas aqui agora, tá? Algumas eu já vou responder e outras eu vou deixar para o doutor Cristiano responder. A primeira pergunta. O emagrecimento hormonal está ligado somente à alimentação? Não somente. A alimentação é tudo. É a alimentação que ativa naturalmente os hormônios e os genes da queima de gordura e do armazenamento. Então, é somente alimentos. O emagrecimento hormonal é aplicável e duradouro? O emagrecimento hormonal, ele é simples, rápido e fácil de fazer. Eu e o Dr. Cristiano, nós já trazemos todo esse conhecimento compilado e entregamos para você no mapa, pronto, para você só seguir. Então vai ter o passo 1, o passo 2, o passo 3, você pega e aplica. Não é caro, os alimentos são muito simples. Eu e o Dr. Cristiano, nós somos muito a favor da simplicidade, sabe? Então, eu não gosto dessa história de pesar alimentos. Você não vai me ver te pedindo para pesar alimentos, para levar marmitinha para onde você for. Você vai aprender a comer em viagens e passeios, no final de semana, comer e ter vida social. Então, lembre-se, é simples, rápido e fácil de fazer. Eu quero que você tenha resultado ainda este ano, tá? Isso é muito importante você ter essa noção. O mapa do emagrecimento hormonal serve para quem tem problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, colesterol alterado, endometriose, gordura no fígado, doenças autoimunes, ou é unicamente para emagrecer? Essa eu vou deixar com o doutor Cristiano. Olha, essa pergunta é ótima, né? Porque exatamente isso tudo que ela falou aí tem a ver com os mesmos processos da obesidade. E o que acontece? A raiz, é o que eu falei no início da live hoje, de quase todos os problemas da atualidade, eu diria que quase todas as doenças hoje que são prevalentes na população, principalmente as doenças crônicas, e incluindo essas autoimunes que ela fala aí, né, que são doenças inflamatórias. E o que a obesidade tem em comum com essas doenças? A inflamação. E a desregulação hormonal, sim. Então, a base dessas doenças é a mesma base da obesidade e do sobrepeso. Ah, mas eu não estou obeso com sobrepeso, porque a maioria vai estar, que tem esses problemas. Não tem problema, é o que eu falei, a pessoa não vai emagrecer mais porque ela vai fazer uma alimentação boa. Ela só vai ajustar essa inflamação que, mesmo que ela não esteja com sobrepeso, está causando outros problemas nela, como, por exemplo, doenças autoimunes e essas todas que ela falou aí. Então, a melhora de saúde, ela é consequência natural do emagrecimento hormonal, mas independente de ser necessário emagrecer ou não. É por isso que eu disse que algumas pessoas fazem, né, a mentoria leve para melhorar a saúde somente. Muitas vezes elas não querem perder peso e elas melhoram. Por quê? Porque a base é de melhorar o todo. O emagrecimento acontece em quem precisa emagrecer. Então, se dentro desse todo a pessoa estiver com excesso de gordura, ao ajustar os mecanismos hormonais, é o que eu já falei, o excesso de gordura, automaticamente o corpo já sabe, tem excesso, ele vai desaparecer com esse excesso de gordura. Mas em quem não está com excesso de gordura, ele vai ajustar o que tiver desajustado, seja lá o que for, porque às vezes numa pessoa, as pessoas não são... os mecanismos são os mesmos, mas as consequências elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, de repente, eu tenho o mesmo mecanismo que o fulano, mas o fulano vai ter uma enxaqueca e eu vou ficar com gordura na barriga. Mas se o mesmo mecanismo for corrigido em mim nele, o que ele tem de errado é a gordura na barriga. Vai melhorar, vai desaparecer. O que eu tenho de errado é a enxaqueca. Vai melhorar, vai desaparecer. Então, sim, melhora sim. A gente vê isso todos os dias, as pessoas falando. Eu tinha fibromialgia, acabou. Eu tinha dores pelo corpo inteiro, melhorou. E geralmente
Não é a melhora que a gente ouve só, não. A gente ouve que desapareceu. É o que a gente tem ouvido. Não é promessa o que nós estamos fazendo aqui, porque a gente não é de prometer, mas a gente é de apresentar os resultados, que eu acho que isso é justo, né? A gente tem os resultados, a gente tem que falar deles, porque eles acontecem. E se aconteceram com tantas pessoas, por que a partir de agora não vai acontecer mais? Não tem. Porque a fisiologia é a mesma, o ser humano é o mesmo. O DNA do ser humano é praticamente idêntico de um ser humano para o outro, sabia disso? Por mais diferente que as pessoas sejam, pega duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Uma alta, outra baixa, pega totalmente diferente. A diferença genética entre elas é 0,0000001%. Então, virtualmente, né, aquela afirmação de que somos todos iguais, ela é verdadeira. Somos todos iguais, independente de cor de pele, independente de altura, de cabelo, nós somos idênticos. As diferenças são ridículas entre uma pessoa e outra, por mais diferentes que sejam. Então, se somos iguais na nossa essência, os nossos mecanismos são os mesmos. Só que como eu falei, um vai desenvolver uma artrite, o outro vai desenvolver gordura, o outro vai desenvolver gordura e artrite, o outro vai fazer um ovário policístico, o outro vai fazer gordura no fígado, e as combinações disso, tá? Então, melhor assim. Lembrando outras coisas que o pessoal perguntou aqui. Se eu tenho anemia, você pode fazer? É claro que você pode fazer e deve. Vocês têm que pensar, pessoal, que emagrecer é cuidar da raiz, é cuidar do alicerce. Melhorar a nutrição, não é piorar a nutrição. É como melhorar. Então, não tem contraindicação o mapa do emagrecimento hormonal, porque ele é 100% natural. Ele só pode te melhorar. Porque são alimentos, é a base da vida, é nutrir a sua máquina. Você não vai tomar nenhum remédio, fazer nenhuma estratégia mirabolante, você vai aprender a comer de acordo com os alimentos, com o seu corpo quer. É isso. Isso é muito importante, né, doutor Cristiano? Então, se você já faz outros tratamentos médicos, você vai tudo manter. Mantém tudo. Só que agora você vai agir. Tá? Fazer a tua parte, que aí logo você vai voltar no teu médico, você vai ver que vai poder melhorar muito. Entra no nosso site de resultados, que você vai ver aí milhares de relatos de problemas de saúde melhorados, tá certo? Então, vamos lá. Não é o problema de tireoide que te interfere no teu emagrecimento, não é o metabolismo lento. Agora, doutor Cristiano, a próxima pergunta. Existe possibilidade de ficar magra na menopausa e na pré-menopausa? Realmente o metabolismo fica mais lento, mas é possível ficar magra? Existe e é onde nós temos a maioria dos nossos resultados. Por quê? Porque a maioria dos nossos alunos, e na verdade são alunas, né? A maioria são mulheres, embora temos homens, e como a gente fala, é para homem, para mulher, para jovem, para idoso, para qualquer idade. A maioria das nossas alunas estão na pré ou na menopausa ou após menopausa. A grande maioria. Porque criança não vai interessar por nós, né, doutor Cristiano? Adolescente vai querer o milagre. A pessoa que chega... O adolescente vai querer a fantasia, né? Que não funciona, que é falso, né? Vai querer a mentira, o atalho mentiroso, né? Aqui nós temos pessoas inteligentes que querem resultado verdadeiro, né? E que não necessariamente é difícil, pelo contrário. É fácil, né, inclusive. É fácil. Só que é o fácil certo. Não adianta ser o fácil errado. Que as pessoas procuram o fácil errado. Aí não adianta. Né? O atalho que não leva ao fracasso. Né? Aí é o atalho. Né? Mas, inclusive, os nossos resultados mais proeminentes estão em pessoas que estão na menopausa. Né? Quer dizer que o jovem não tem resultado? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. A idade não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Realmente, na idade jovem é até mais fácil de ter resultado. Só que, quando a gente coloca a estratégia certa numa pessoa na menopausa, ela passa a ter tanta facilidade de emagrecer quanto uma pessoa jovem. É esse que é o milagre. A pessoa na menopausa, ela tem mais dificuldade de emagrecer, não é porque ela está na menopausa. É porque, além de estar na menopausa, ela está no caminho errado. Então, quando você está no caminho errado e você tem mais um obstáculozinho, ele que seria a menopausa, aí você já está difícil, fica pior. Mas se você está na menopausa e está no caminho certo, a menopausa deixa de ser importante. Entendeu a diferença? Entendi. Se você está no caminho errado, a menopausa passa a ser uma dificuldade adicional. Mas se você está no caminho errado, mas se você está no caminho certo,
essa dificuldadezinha da menopausa se torna irrelevante. Ela se torna um cisquinho que você chuta para o lado e segue em frente. Então, a gente tem resultados maravilhosos de pessoas na menopausa, né? Maravilhosos mesmo, pessoas com 70 e tantos anos de idade, com 80 e poucos anos de idade, ou seja, até de quase 90 anos de idade, com resultados assim, maravilhosos, e com saúde, não é emagrecer, ficar caído, desanimado, despencado, cabelo caindo, unha quebrando, não. É melhorando pele, o cabelo melhora, a unha fica mais forte, é melhorar a saúde, entendeu? Então, sim, o emagrecimento na menopausa ele é realidade absoluta. A gente vê isso todos os dias, graças a Deus, tá? Não é impeditivo nenhum, desde que você esteja no caminho certo. Isso, então, idade. Outra coisa, pessoa que já fez cirurgia, já tirou a vesícula, tem problema de vesícula, já tirou o útero, teve câncer, tem históricos de problemas. Pessoal, vocês têm que pensar que tudo isso é rotina para nós. A maior parte das pessoas que chegam até nós tem esses problemas. Isso é comum, né? Para nós é comum, tá? Então, claro que é para você, é claro que vai dar certo se você seguir um passo a passo verdadeiro. Os resultados são a favor da sua saúde, tá? Quando você queima sua gordura, você não tem flacidez, você tem energia, você vai ficar mais alegre, mais disposta, porque você vai estar nutrindo o seu corpo. Tudo simples, fácil, rápido de fazer, não tem complicação. Nós não somos da complicação. Agora, nós achamos que vocês têm que aprender. Porque não adianta nada simplesmente eu pegar um papelzinho e te entregar aqui, ó, tirar da gaveta, pronto. Não, você tem que saber o que está acontecendo com você. Até mesmo para a gente ter esse começo, meio e fim. Até mesmo para você tirar suas conclusões, se você quer isso para você ou não. Talvez você não queira. Talvez você queira uma mágica, né? Quem está nessa vibe de falar assim, mas qual que é o cardápio, então? Não entendeu nada que a gente falou até agora. Tá? Vai continuar na mesma de sempre e continuar sem resultado como sempre. O que nós estamos falando aqui é de outra ideia e de quem quer emagrecer de verdade, quem não quer ficar repetindo as mesmas coisinhas. Quem pensa, mas batata engorda e maçã emagrece? Não, pessoal. Aí você não está entendendo, tá? Se você está nessa vibe de batata engorda e maçã emagrece, né? Aí você está na mesma história lá do menino de 5 anos de idade que está achando que tem fórmula mágica, né? Isso. Aqui nós temos uma fórmula mágica, sim, mas é um conhecimento. E não é uma palavrinha, mas come o quê, não. Aqui é conhecimento para valer. É de gente inteligente que quer pensar. Não é de gente, não é papagaio de pirata que vai ficar repetindo um alimentozinho que emagrece e o outro que engorda, não. Aí, o nosso conceito é gerador de resultado. Acompanhamento com conhecimento. Isso que gera resultado. Acompanhamento com conhecimento. Lembrando, se você está aqui, é importante que você entenda, segunda-feira começa o Mapa do Emagrecimento Hormonal, um evento online de 1 semana junto comigo e com o Dr. Cristiano. São aulas minhas, aulas dele, aulas práticas, para que a gente faça realmente um filtro de quem realmente quer ficar conosco. Então, o Mapa do Emagrecimento Hormonal é um evento para você ver o que é, para quem é, e como funciona, e já sentir na pele os efeitos do emagrecimento hormonal. Fazer um test drive. Ninguém compra um carro sem antes experimentar. Ao final do evento, no último dia, eu vou falar, vocês vão ver sair da minha boca, como funciona a mentoria de emagrecimento hormonal, como concorrer à vaga, o horário, o investimento, as formas de pagamento, tudo. Não vai ser falado agora, porque a gente tem que ser justo com todo mundo. Vai ser ao final do mapa. Então, não fique ansiosa com o que vem depois. Acredite, nós queremos o teu resultado muito rápido. Por isso, viver o mapa e aplicar o mapa é o pré-requisito para depois vocês serem nossas alunas. É realmente entender o porquê das coisas. Combinado, pessoal? Porque eu e o Dr. Cristiano, nós não estamos aqui brincando. O nosso tempo nós valorizamos e o tempo de vocês também. O tempo de vocês é valioso. Então, nós estamos dedicando em fazer um evento que transforma vidas. Nós temos uma missão aqui de levar o conhecimento do emagrecimento verdadeiro, que é através de alimentos simples. Por quê? Porque não é caro, não é complicado, e aí ninguém fala. Mas tem um jeito simples de comer que ajuda o seu organismo e seus hormônios a funcionar. É sobre isso. É uma sequência de passos, não é uma coisa única. É igual um GPS. O GPS não tem como ele traçar a rota, te passar a rota toda de uma vez, você não vai chegar lá. Você imaginou se o GPS citasse todos os passos que você vai ter que seguir
de uma vez, você fica doido. Você não sabe o GPS, já tem um caminho na cabeça, então, né? Se você conseguir. Então, o GPS ele vai te dar o passo no momento certo, na ordem certa. É uma sequência, não é uma coisa só. É uma coisa, depois a outra, depois a outra. Por isso que não tem uma dica. Porque não adianta. Uma porta que tem 9 chaves, adianta eu entregar uma chave sozinha? Ou entregar a outra? E essas chaves têm que ser trancadas na ordem certa também, porque se for trancada na hora errada, não vai. Igual o GPS. Se eu inverter a ordem dos passos, se não for na ordem certa, ele embaralha tudo, vira uma confusão. Imagina um mapa, você cortar o mapa em vários pedacinhos e misturar e colar de novo, se ele vai te levar para algum lugar. Então é disso que a gente está falando. Não é que não tenha um caminho, existe, mas eles são passos que são simples, mas são simples na ordem certa, né? Eu estou vendo aqui, né, acho que Amparo, o nome dela, ela falou assim, eu sou portadora de artrite reumatoide. Ela provavelmente é aluna, pelo que ela falou. Né? Uhum. E ela falou assim, minha reumatologista me deu os parabéns, pois eu não sinto mais dores e nem tomo mais corticoide. Já eliminei vários remédios que tomava antes. Então, para quem perguntou, isso melhora a saúde, né? E aí eu vi uma outra pessoa falar assim, aí para quem é magrinha, só quer melhorar a saúde, é assim para você. Quem é magrinha, como eu falei, ele é um mecanismo de melhora da saúde. Isso. Por que a gente baseia na obesidade? Porque hoje a maioria das pessoas estão obesas. Então, a maioria das pessoas precisa emagrecer. Mas ele é uma alimentação que melhora os mecanismos de saúde. Então, quem está precisando emagrecer, vai emagrecer. Mas quem não precisa emagrecer, não vai emagrecer mais. Né? Quem já é magrinha não vai ficar mais magra. Né? Mas vai melhorar a saúde, sim. Porque ele é um melhorador de saúde. Só que esse é um melhorador de saúde que, para o obeso, significa emagrecimento. Deu para entender a diferença? Então, para qualquer pessoa que quer melhorar a saúde, tá? O pessoal perguntou aqui, eu trabalho à noite, eu consigo? Com certeza você consegue. Nós não vamos querer que você viva numa prisão da dieta. Se você gosta de ter vida social, gosta de beber tua cervejinha, gosta de sair final de semana, se você trabalha à noite, se você trabalha viajando, come em restaurante self-service, não gosta de cozinhar, gosta de cozinhar, vocês vão entender que nós não vamos obrigar você, nós vamos te ensinar a combinar alimentos, que você tenha liberdade para emagrecer. Então, hoje eu acho que a gente tirou bastante dúvidas, né, doutor Cristiano? Para a pessoa dar uma clareada. Agora a gente tem um momento muito importante, que é um estudo de caso, que vai mostrar aqui 3 perfis de mulheres poderosas. Não saia daí, porque eu tenho certeza que você quer conhecer essas pessoas completamente diferentes, mas que você vai ver que não é a idade, não é metabolismo lento, não é tudo que você viveu. Você vai ter que simplesmente passar uma borracha em tudo e começar com a gente do zero. Ou então, ou você se arrisca, ou você se conforma. A zona de conforto está do jeito que você está hoje, é o que você tem. Você só pode melhorar, não é? Arriscando? Então, e não é arriscando algo que você vai ser a primeira, tá? Porque é arriscando algo que já está comprovado que dá resultado. Então, nosso estudo de caso hoje é bem interessante. Fica comigo que a gente vai te mostrar alguns casos de pessoas que já viveram o emagrecimento hormonal. Doutor Cristiano, beijo, até amanhã. Beijo. Já quero, assim, cumprimentar as mulheres maravilhosas que vão entrar aqui, que são todas exemplos, né? Lindas, maravilhosas, brilhantes. Dá um abraço nelas aqui. Eu vou dar espaço para elas, porque a tela aqui ela tem limite, para não ficar... Não tirar elas brilharem, né, doutor Cristiano? Deixar elas brilharem. Deixa elas brilharem, aí é luz de... Senão, se eu ficar aqui, eu vou ficar ofuscado com elas aqui. Eu vou sair para deixar elas brilharem. Isso mesmo. Então tá jóia, gente. Fica com Deus aí, viu, pessoal? Vamos chamar as 3 aqui, então. A Jenny, a Marísia e a Claudemira. Deixa eu tirar só uma foto aqui, então, junto com a gente. E com o doutor Cristiano, para ficar registrado. Com as meninas, doutor. Com prazer. Com prazer, olha só, eu estou aqui rodeado de mulher bonita, só maravilhas. Obrigada, amor. Vamos começar. Para vocês. Então, hoje o nosso estudo de caso está muito bonito, só tem mulher poderosa aqui, né? Então, estou muito feliz em receber vocês. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estar aqui, inspirando outras vidas. Eu vou começar pela dona Marísia, porque tem muitas mulheres com o perfil dela aqui. E eu acho que vai ser importante elas escutarem a dona Marísia. A dona Nada é a Marísia maravilhosa, né? Então, hoje, Marísia, as pessoas que estão aqui nunca te viram, porque ela vem sempre aqui contar o seu resultado dela, mas as pessoas nunca viram. Então, eu quero que ela conte de onde ela é, qual é a cidade, a idade e quantos quilos ela emagreceu no total. E olha, online, e se você tem dificuldade com tecnologia, né? É importante você falar sobre isso também, dona Marísia. Conta pra gente. De onde você é?
Boa noite, Nutri, boa noite, doutor Cristiano, boa noite a todos, boa noite a vocês que estão participando também. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui dando meu resultado, meu depoimento, ajudando a mais pessoas que precisam melhorar a saúde, assim como eu também precisei um dia. Então, Nutri, eu sou Marisa Balbina Miranda, moro em Rondônia, eu tenho 64 anos, e eu estava muito doente, assim, quando eu conheci vocês, estava obesa, não assim demais, mas eu estava obesa já, eu estava com 84 quilos, e por eu ser baixa, só 1,55 m, então eu estava me sentindo muito gorda já, né? Então, através da minha irmã, eu conheci você. Ela estava em uma nutricionista e eu estava me sentindo, sei lá, desesperada, e um dia eu falei para ela que eu precisava de uma nutricionista, e aí ela falou, segue que eu estou seguindo. Aí ela mandou, mas eu não gostei, porque ela estava com 3 meses, tinha perdido 5 quilos. Falei, não, eu não quero essa. Aí eu não gostei, assisti, não gostei. Falei, não gostei. Aí ela falou, tem essa que eu estou seguindo, parece ser muito boa, que era você, né? Que eu quase não mexi com internet. Aí ela mandou o link de vocês e eu comecei a assistir. Aí quando eu comecei a assistir, eu falei, não, essa vai ser minha nutricionista, assistir você, doutor Cristiano. Nossa, para mim, parece que foi amor à primeira vista. Aí eu falei, não, nossa, que estava no mapa, estava a mesma posição que está agora, já no mapa, né? Isso, aí eu comecei a seguir e vendo os resultados, aí eu pensei, eu não tenho dúvida, não falei para o marido, não falei para ninguém, e fui seguindo, só falei para o meu filho e para minha nora, eu falei, eu vou entrar, ou com medo, ou sem medo, já perdi tanto dinheiro, com tanta dieta que eu já tinha feito, se eu perder mais um, é arriscar. Mas com tanto depoimento não é impossível. Eu acreditei, eu falei, eu vou. Aí continuei. Aí fui, entrei. Na semana do pré, eu já emagreci 2 quilos. Eu falei, então já me animou. Falei, eu vou entrar. Você sabe o que é? Você entrar, tinha comprado uma roupa, não tinha 60 dias. Aí eu fui numa cidade lá por Ramos de Paraná, aí levei a roupa, não usei a roupa, não vesti para me ver se me servia. Quando eu cheguei lá que fui vestir, não me serviu. Aí eu desesperei, falei, não, eu tenho que se virar, não é possível. Aí tive que vestir a mesma roupa porque não tinha como me comprar outra, meu compromisso era cedo. Aí eu falei, não, tem que dar meu jeito. Aí foi onde que eu conheci você e entrei. E graças a Deus, para mim, foi um divisor de água, viu? Eu perdi 19 quilos. Em 4 meses, eu perdi 19 quilos. Graças a Deus. Estou muito feliz, muito satisfeita. Melhorou minha autoestima, minha saúde. Eu tinha enxaqueca, eu tinha fibromialgia, artrite, artrose, pressão alta. Eu não dormia de noite com tanta dor no corpo. Eu virava para um canto, virava para o outro, insônia, unha quebradiça, cabelo. E hoje, meu cabelo tá lindo, minhas unhas tá bonita. Corpinho de mocinha, toda bonitona. A minha pele, eu estou na manutenção já há 2 anos, graças a Deus, estou maravilhada. Para mim, a roupa que eu usava de 50 foi para 46, 44. Você imagina a felicidade que a gente sente nessa hora. E eu não tenho estudo, assim, para dizer, eu sei mexer muito na internet, não. Eu quase não sei mexer na internet. E graças a Deus, a minha nora perdeu 8 quilos. O exemplo que ela estava falando aí de endometriose, ela foi diagnosticada com isso aí, disse que não podia engravidar, já tinha 6 anos que ela estava casada e não engravidava. Aí, eu assisti as aulas, estava falando isso aí, eu mandei ela entrar também fazendo, ela perdeu 8 quilos, ela não era gorda, mas ela entrou para
perder por causa da saúde, sobre isso aí, né? Garoto propaganda da Ana Marisa. Ela inspira muitas pessoas, porque ela já está na manutenção faz 2 anos, então ela é aluna veterana. Mas eu faço questão de convidar ela toda vez que nós vamos abrir uma nova turma, porque eu me inspiro muito nela e eu tenho certeza que você está assistindo aqui, então você também vai se inspirar. Porque às vezes, Dona Marisa, a pessoa pensa assim, por causa da minha idade, nem vale a pena eu buscar emagrecimento, eu tenho outras prioridades. E a pessoa tem que se sentir merecedora. Não tem idade para ser feliz, para se sentir bonita, para colocar a roupa que você quiser e para ter saúde. E olha, não precisa saber de tecnologia, saber de Instagram. Não precisa. Não precisa. E outra, não precisa também. Vocês mandam tudo explicadinho que a gente quase não precisa nem de estar perguntando. Eu mesmo quase não precisei. Às vezes eu preciso mais para pessoas que me pedem ajuda, que eu indico, me pedem ajuda, eu peço ajuda para vocês para explicar para elas. Mas para mim mesmo eu não precisei. E olha, gente, eu falo a verdade, quem tiver vontade de entrar, não importa com idade, pensa na sua saúde, porque a saúde vem em primeiro lugar, a gente gasta tanto no médico e não tem resultado, eu já tinha gastado tanto em saúde. Olha, eu tinha um vestido que eu não deixei guardado, isso já faz mais de 20 anos, e hoje eu uso ele de boa. Esse vestido aqui mesmo, esse vestido aí, já tem mais de 15 anos que eu tenho ele, e eu falei, esse vestido também eu não vou dar, deixei guardado, na esperança de um dia eu usar. E isso, olha eu nele aí, ó. Corpinho de mocinha, né, gente? Olha eu nele, graças a Deus, muito feliz. Essa de blusa xadrez tá parecendo mãe ainda de vestido, ó. Tanto mocinha. Então. Claudemira, me conta, quem é você, onde você mora, qual que é o seu resultado com emagrecimento hormonal, qual que é a sua experiência? Oi, boa noite, Nutri, doutor Cristiano, pessoal todos que estão assistindo aí. Meu nome é Claudemira da Silva Oliveira, eu moro na cidade de Sorocaba, São Paulo, e eu conheci a Nutri no Face, né? Depois de mais de 3 meses procurando emagrecimento e não jantava, tentando emagrecer, fazia uma dieta aqui, outra ali, e não conseguia nada, né? Até quando eu encontrei a Nutri e o doutor Cristiano no Face, e entrei, né? Cliquei, entrei com medo, mas fui assim mesmo, né? Coloquei Deus na frente, né? Porque é Deus em primeiro lugar, né? E eu tinha gordura no fígado, colesterol alto, cansaço, fadiga, dor nas pernas, quase não dormia à noite, de dor no corpo, pesava 94 quilos, tinha 123 de abdômen, minha barriga era enorme, eu parecia uma gestante, e eu sofria muito com isso, eu tinha muita vergonha de me olhar no espelho, eu tinha vergonha de tirar foto de corpo inteiro, então eu comecei a ficar, assim, muito chateada com isso. Aí, quando eu conheci esse casal maravilhoso aí, né, aí foi Deus na minha vida. Consegui eliminar 21 quilos, eliminei 33 centímetros de abdômen. Hoje eu tô com a minha saúde perfeita, graças a Deus, e esse casal aí, né, de hoje eu já não tenho mais gordura no fígado, já não tenho mais colesterol alto, eu tomava por Ante4 de 100 miligramas, a médica já diminuiu para 88. Então, hoje, olha, hoje eu tô bem, graças a Deus, consigo trabalhar, fazer meu serviço normal. Às vezes eu vou na academia 2, 3 vezes na semana, às vezes eu não vou. Mas, graças a Deus, já vai fazer 2 anos que eu tô na manutenção, mantendo o meu peso, sabe? E tá uma bênção, graças a Deus, viu? Graças a Deus, e esse casal maravilhoso aí, que é bênção em nossas vidas, viu? Primeiro, quero parabenizar você, Claudemira, e te agradecer por você deixar compartilhar um pouco dos seus resultados, porque você é uma pessoa poderosa mesmo, perdeu 21 quilos, e você é um exemplo que muitas mulheres vivem igual. Mas, às vezes, a pessoa ela tem que falar, nossa, aconteceu com ela, vai comigo acontecer, porque que é a questão da gordura localizada.
né? Porque você tinha gordura no fígado, os seus órgãos estavam todos ali com aquela gordura localizada, e é a gordura mais perigosa para a saúde. E você eliminou e ficou uma mocinha. Olha essa cinturinha dela, que coisa mais linda. E já mantém há 2 anos. Então, você já é também aluna veterana, igual a Marísia. Então, quero agradecer você pelo seu exemplo, porque você não mediu esforços para acreditar e se entregar à metodologia. Seguiu o passo a passo e está aqui dando resultado. É possível perder gordura na barriga? Pergunta aí. Precisa perguntar? Não precisa perguntar. 25 centímetros a menos. Ela acreditou. Online, sem dificuldade. Foi complicado? Você passou fome, Claudemira? Não, eu como muito bem, coisa que eu não comia, né? Porque eu já estava mais de 3 meses sem jantar, tentando emagrecer. Olha Aí só. hoje não, foi muito fácil, como de tudo, de tudo. Então, para mim está sendo muito bom, sabe? É uma maravilha, um Parabéns. divisor de água na minha vida, sabe? É muito bom, muito gratificante a gente ter saúde, ter disposição, você ter poder comprar uma roupa, porque antes eu usava 48, 50, hoje eu uso 40, 42 no máximo. Então, nossa, eu fico muito feliz com isso, muito agradecida a vocês, viu? Maravilha, obrigada, viu? Jenny, quem é a Jenny? Conta pra gente. Boa noite, Nutri, Boa Marcelo. noite. Quanto tempo não te vejo? Deixa um abraço aí pro Dr. Cristiano. Boa Com noite, certeza. meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Faz um tempo mesmo que a gente não bate um papo, né, Nutri? Isso mesmo. Conta pra gente, quem é você, pessoal que não te conhece, conta pra gente essa história aí. Vamos lá, pessoal. Eu sou de Porto Alegre, tenho 30 anos e conheci a Nutri e o Dr. Cristiano em 2021, tá? Eu estava num quadro já entrando para obesidade também, eu já tinha 80 quilos e me encontrava num momento assim, muito desafiador. A gente estava no momento que o Covid estava entrando aqui entre nós também, né? E eu acabei pegando naquela época sem a vacina. Eu já estava lutando contra a balança, porque eu tenho isso na minha família, a obesidade e doenças associadas a ela, né? Então, eu já estava lutando há um tempo contra isso, e aí entrando com o processo do Covid, eu desanimei legal, né? Já fazia atividade física, estava tentando cuidar da alimentação, mas não tinha resultado algum. Então, eu comecei a acompanhar repentinamente, assim, no Instagram, porque eu disse assim, meu Deus, eu preciso de uma luz na minha vida para mudar, eu não aguento mais esse quadro, assim, né? Eu preciso que alguém me mostre a direção. E aí, no Instagram, nesses anúncios, eu vi a Nutri falando dessa semana que está acontecendo agora conosco, né? E eu comecei a acompanhar, que nem vocês estão fazendo. E eu me apaixonei pelo conteúdo, pela forma como ela e o Dr. Cristiano ensinam tudo sobre os alimentos na nossa vida, sobre o funcionamento dos nossos órgãos, né? O metabolismo, o emagrecimento todo. Eu me apaixonei e fiquei acompanhando. Então, já fui cuidando da minha alimentação ali, né? E aí, quando entrou o mapa, fiz também esse processo. E no total, assim, dessas 2 semanas, foram em torno de 3 a 4 quilos, né? Que eu eliminei. E aí, eu decidi, não, eu vou. É um anúncio na internet que me levou até a Nutri. Mas, na verdade, fui eu que pedi essa luz, né? Então, foi Deus que me designou a eles. E eu entrei de olho fechado, com medo mesmo, por ser da internet. Eu nunca tinha tido um contato e conversado com alguém, né, que realmente tivesse passado por isso, e eu resolvi entrar, porque eu já tinha feito os processos, já tinha tido vários efeitos sanfonas, e eu estava assim, gente, precisando de socorro. Estava com triglicerídeos alterados, estava ficando pré-diabética, colesterol. Então, todas essas doenças já associadas, né, à obesidade já estavam comigo. Estava a ponto de precisar tomar medicação, eu estava muito relutante a essa questão, né. Então, aí entrei, fui acompanhando todo o processo. Essa roupa aí de preto com calça verde que eu estava foi no auge dos meus 80 quilos, tá? E eu tinha, pessoal, um vestido anterior a isso que eu usei na minha formatura. Então, já tive vários picos de obesidade, né? E quando eu fui abaixar para fechar a minha sandália, o meu vestido era de zíper e ele rasgou. E eu não tinha mais vestido para me formar, porque eu estava sobre o peso e o vestido muito apertado. E aquilo foi um trauma muito grande na minha vida. Foi quando eu comecei esses processos de, né,
emagrecimento. Deixei ele guardado porque um dia eu iria usar novamente. Então, né, depois de entrar aqui e fazer todo o acompanhamento com a Nutri, com o Dr. Cristiano, praticamente 15 anos depois, eu consegui utilizar o vestido. Eu já estava com esse peso na foto aí ao lado, que eram 55 quilos, e ficou maravilhoso. Então, só para vocês terem noção, que eu emagreci no total 24 quilos, tá? Foram 22 centímetros de abdômen também, circunferência abdominal, né? Então, eu estava usando o manequim GG e eu passei a usar 38 e 36, né? Usar P e M. Então, assim, a minha vida foi transformada totalmente. Foi um divisor de águas. Eu fiz, assim, um acompanhamento, assim, muito bacana, junto com os exames que demonstraram isso, sabe? A questão das terem normalizado no meu organismo, associado a todo esse acompanhamento que tive desde o mapa do emagrecimento, né? Que maravilha. Ô, Jenny, parabéns pelo seu resultado, né? Muito obrigada pelo seu tempo, de você estar aqui. E é um exemplo de manutenção de peso também. Todas as 3 aqui são alunas veteranas. A Jenny é turma? 9. A 9. Então, faz tempo que a Jenny fez a metodologia, emagreceu e já está mantendo magra, né? Estou sabendo até que ela está com alta performance agora, maravilha! E aí, o que acontece? A Claudemira também já é aluna veterana, ela emagreceu e se mantém. E a Marísia, a mesma coisa. Isso é o que a gente fala quando a gente fala para vocês o seguinte. Opa, que eu acho que eu estou passando os resultados aqui, eu misturei. Aqui é a dona Marísia, né? Isso que a gente fala para vocês quando a gente fala o seguinte: é o último tratamento de emagrecimento da sua vida. É isso que nós queremos, que seja o último. Eu não quero que você saia, que eu seja mais uma nutricionista na sua vida, mais um tratamento que você fará. Não, eu quero que seja o último. Eu quero encontrar você como eu encontro a Jenny, como eu encontro a Marísia, como eu encontro a Claudemira, depois de anos e elas me falarem: olha, Nutri, eu continuo magra, eu continuo mantendo o meu peso. Isso sim, para mim, tem grande valor. Porque você aprender a emagrecer um pouco é uma coisa, você aprender a ter tua vida e manter magra, isso sim faz diferença, né? Então, parabéns para a Marísia, para a Jenny, para a Claudemira. São Deixa mulheres... eu falar uma coisinha. Pode, com certeza. Sobre a minha pele. Diga! Olha, eu fui com uma amiga minha para fazer... Ela ia fazer botox. Chegou lá, ela falou: Marisa, faz um bioestimulador de colágeno. Aí eu falei: vou fazer, já estou mais de idade mesmo, para melhorar, tudo é bom, né? Isso. Aí eu peguei e falei com a menina, ela e o marido dela que fazia, né? Aí eu falei: eu quero fazer um bioestimulador de colágeno. Aí ele pegou na minha pele assim: Dona Marisa, quantos anos a senhora tem? Eu falei: 64. Falou: Dona Marisa, esse é o meu trabalho, eu podia falar para a senhora: a senhora precisa fazer. Mas eu não vou dizer que a senhora precisa. Se a senhora quiser fazer, a senhora faz. Mas eu vou falar bem a verdade para a senhora não está precisando, a sua pele está firme. Olha! Agora, imagina. Parabéns, eu só falei para ele, então, parabéns para mim, graças a Deus, é muito o doutor Cristiano que me deu os alimentos certos, que a minha pele está firme. Não fiz nada. Pode emagrecer tanto, né? A pele fica melhor, né? Minha pele, graças a Deus, tá, ó. Mesmo. Beleza, não tem ruga, não tem nada. Tem mesmo. Tô achando que eu tô com mais ruga. E aí nossa, para mim foi uma beleza. Aí eu quero deixar meu Instagram também para que as pessoas que não têm, quiser comunicar comigo, pedir ajuda. @Marisa Balbina. É Marísia com Z, né? Marísia Balbina. Ponto 73. Ponto 73, desculpa. @Marísia Balbina. Ponto 73? Sim. Então, quem quiser pedir alguma ajuda, eu estou disponível a ajudar para qualquer um aí. Obrigada, Marísia. Para mim é um prazer ajudar quem precisa. Isso mesmo. Pode falar, Jenny? Pessoal. Oi?
deixar um recadinho para o pessoal. Isso, pode ficar à vontade. Quero falar para todo mundo que está nos assistindo aí que somos histórias reais, que viveu todo esse processo aqui junto com a Nutri. Então, eu quero dizer que se a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, muitas vezes a gente está vinculado a tudo que a gente aprendeu na vida. Só que fazendo sempre o mesmo, a gente percebe que a gente não tem um resultado. Então, pode ser que a gente tenha muita resistência no que é novo, no que nos tira do nosso conforto, né? Da nossa zona de conforto. Então, aprendam, absorvam todo esse conteúdo e venham de mente aberta para esse novo universo. Foi isso que eu precisei fazer, porque eu não entendia como que não é possível contar calorias, sendo que somos corpos diferentes com pesos diferentes. Como que vai funcionar esse método? E funciona sim, pessoal. Então, assim, ó, venham com a cabeça aberta para aprender o novo e apliquem o que estão aprendendo, porque o resultado ele vem sim, mas depende unicamente da gente seguir tudo aquilo que está nos sendo propostos, né? Siga o GPS da Nutri, porque o objetivo ele vem. Já tem gente me chamando no Instagram, eu estou conversando com as pessoas também, assistiram os depoimentos lá e me encontraram, né? Ah, que legal. Isso aqui é verdade, todo mundo teve a vida transformada. Vem vocês também em busca de saúde e longevidade para vocês, né? Quem quiser também me chamar lá no Instagram para conversar comigo, pode me chamar também. É o teu nome, né, Jenny, que está aqui na tela, né? Isso, tá Jenny Oliver, na verdade. Jenny Oliver lá no Instagram. É. Desse jeito que está escrito aqui, ó, J, né, pessoal, que vocês estão vendo aqui, né? JHNY. Obrigada, viu, Jenny, pela tua presença. Está maravilhosa. Cada dia que você conversa com vocês estão mais bonitas, não sei o que vocês estão fazendo. A Marise, não sei o que acontece, está só ficando mais jovem. A Jenny também. A Claudemira vai crescer mais, viu, Claudemira? Que eu não tô com... Nunca quase deu certo você vir, né? Conversar mesmo comigo, né? Mas agora você está cada dia melhor. E você, Claudemira, o que você fala para as pessoas que estão aí assistindo? É Marizia, não é Marisa, não, viu? É Marizia com Z. Olha lá, ó, Marizia. Claudemira, quer deixar um recado também para o pessoal que está assistindo, te vendo e está super se inspirando. O pessoal adorou aqui ver, conhecer você, viu? Ai, que bom. Então, Nutri, o meu recado para o povo é que eles coloquem Deus na frente, porque é Deus na nossa vida, Deus vai iluminando, Deus vai abrindo os caminhos e dá tudo certo, né? Na saúde, fisicamente, em tudo melhor, é muito bom, muito gratificante. Pode vir sem medo, que tudo dá certo, né? É Deus e Deus sempre na nossa vida, né? Deus abençoe muito vocês, que vocês, né, venham, assim, aprendendo, né, venham acompanhando tudo certinho, né? E sigam os GPS da Nutri, que vocês não vão se arrepender, vocês vão se orgulhar lá na frente, porque esse casal é bênção na nossa vida, eu falo sempre isso, é um casal que eu admiro muito, tenho muito amor, muita gratidão por vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Você também, viu? Tudo de bom, obrigada pela tua confiança. O mérito é todo de vocês, né? Nada disso teria acontecido se vocês não tivessem acreditado, se vocês não fossem mulheres que realmente fazem acontecer. Não fica esperando de braço cruzado que não cai do céu. Cair do céu não cai, você tem que agir, não é verdade? E aí, pode falar, Maria. Deus disse assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. É mesmo, não cai do céu não, tem que fazer a parte, né? E aí segunda-feira começa, né? Ninguém chegou aqui por acaso. Se comprometa com o mapa, se comprometa, faça como se você tivesse pago esse mapa, entendeu? Faça o evento gratuito como se ele fosse pago, para que você leve a sério ele, leve muito a sério mesmo o mapa. Uai, peraí. O que é? Peraí que acho que eu tô colocando um comentário aqui. Entendi, certinho. Agora que eu vi que é o doutor Cristiano que está aqui, eu não tinha visto que ele estava aqui na aula. Vocês acreditam que eu não tinha visto que ele estava aqui? Ele está aqui assistindo. Vocês estão achando que eu só o rostinho dele? Está aqui, ó, todo feliz com os resultados, né, doutor? Uai, não tem como não ficar, né? Nós mineiros que somos, uai, o que vai fazer? Esse trem é bom demais da conta. Eu tô incrível. Lindas, doutor Cristiano. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê, né, essas mulheres maravilhosas falando essas coisas lindas também, né? Que a gente fica muito feliz de ver os resultados delas, da satisfação delas,
e a saúde, a beleza, a autoestima, tudo delas, né? Melhorar a vida, né? Fez um upgrade, né? Upgrade, E a gente poder... gostei, upgrade, vocês viram, né, gente? Que chique, né? É isso. Super upgrade, né? Põe upgrade nisso, né? Nessas mulheres, né? Exatamente. E a gente fica muito satisfeito de poder fazer parte disso, né? É muito gostoso, muito bom. É a satisfação que a gente não tem como explicar. É algo que não tem medida. É muito bom, é excelente. Meninas, a gente fica agradecido a Deus, né? De nos dar essa oportunidade de estar na vida dessas pessoas maravilhosas aí. Né? Nós aqui agradecemos. Elas agradeceram, mas somos nós que agradecemos a confiança, agradecemos terem se entregado a um processo, terem confiado na gente. Né? A gratidão é toda nossa. Beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado, meninas. Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite aí. Obrigada para vocês também. Vocês também.